Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma entrevista aqui da série de entrevistas com os candidatos a prefeito deste ano 2024 aqui na cidade de São Benedito do Rio Preto. Convidado à vez, o candidato Maurício Fernandes já se encontra aqui com a gente e daqui a pouquinho a gente vai aí iniciar essa sabatina aí para você que nos acompanha em São Benedito do Rio Preto, para você que nos acompanha fora de São Benedito do Rio Preto, ouvir as propostas do plano de governo que Maurício tem para um possível futuro governo aqui na cidade de São Benedito do Rio Preto. E antes de continuar, queremos lembrar que trabalhamos em nome do Comercial Carvalho. O Comercial Carvalho fica localizado na rua João Rocha, ali no bairro Maitá, onde você vai encontrar uma grande variedade de produtos para atender ao seu dia a dia. No Comercial Carvalho você encontra gêneros alimentícios de primeiríssima qualidade, uma grande variedade de produtos de beleza e higiene e limpeza, material escolar e utensílios domésticos. Lá você vai encontrar também aquela bebida de sua preferência, cerveja de várias marcas e gelada na medida certa, onde você pode chegar e degustar aquela cerveja num bate-papo descontraído com os amigos, sentado ali à frente do Comercial Carvalho, batendo aquele papo com o grande Alencar, o homem proprietário do Comercial Carvalho. Faça suas compras no Comercial Carvalho e desfrute de um ambiente totalmente familiar, onde tem por satisfação atender você. Gente, só lembrando, o Comercial Carvalho aceita todos os cartões de crédito, cartão de débito e Pix. E se você não puder ir até o Comercial Carvalho fazer suas compras, aproveite. O telefone está aparecendo aí na sua tela, 985 80 4285, telefone ou WhatsApp, ou pelo Instagram, que está aí também aparecendo para você. É só ligar ou mandar sua mensagem fazendo seu pedido, que o Comercial Carvalho entrega no conforto da sua casa. E a entrega é rapidinho, gente. Aproveite e faça as suas compras no Comercial Carvalho e desfrute de um ambiente totalmente familiar preparado para atender você. Abraço para o meu amigo Alencar, proprietário, juntamente com sua família, que está aí sempre pronto para prestar aquele atendimento especial. Voltando para cá. Maurício, o tempo total da nossa entrevista são de 35 minutos, sendo que os 2 últimos minutos serão reservados às suas considerações finais. Foi o mesmo tempo que foi utilizado na primeira entrevista com o candidato federal. Então, espero que a gente possa aproveitar bem esse tempo aqui para abranger a maior quantidade de assuntos possíveis e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Seja bem-vindo, fique à vontade. Presente-se ao eleitorado que nos acompanha. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Porto a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo, nessa entrevista, para que a gente possa mostrar um pouquinho da linha do que a gente pretende trabalhar na possibilidade de um mandato a partir de 2025. Então, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que vai ser uma conversa de muito proveito para todos nós. Para a gente iniciar, eu quero que você fale, nesse primeiro momento, tem sido a bola da vez aí, sobre a questão educacional, seus projetos para a educação em São Benedito do Rio Preto. Bom, a questão da educação ela é uma questão ampla, ela é uma questão muito complexa, inclusive. Não é? Nós conversamos isso em outras oportunidades e, inclusive, nós tratamos disso, da questão estrutural da educação, nós falamos um pouco disso também nas nossas apresentações de governo, a questão da estrutura educacional, prédios, estrutura física, né? Correto. A questão dos prédios, a questão da reforma, da ampliação, para que os alunos possam ter realmente um ambiente digno para estudarem, os alunos, os professores. Então, assim, nós fizemos muito isso no nosso primeiro mandato, né? Nos nossos 2 mandatos. A gente investiu muito na infraestrutura educacional, com reformas, construções de prédio, adequações, climatização em alguns deles, assim. Eu acho que um ambiente para você estudar, um ambiente para você trabalhar, ele é um ponto focal, um ponto inicial muito importante para que você tenha um bom desempenho. E o outro é a parte pedagógica, investir numa equipe realmente que entenda daquilo que está fazendo, que tenha independência para fazer, para gerir a educação. Então isso é muito importante, a parte estrutural e a parte pedagógica, para você construir realmente uma educação de qualidade, uma educação que possa avançar sempre. Você não vai fazer milagre, fazer isso de uma hora para outra, mas ela precisa avançar. O que a gente viu aí é que nos nossos mandatos a educação ela avançou, os números do IDEB
eles aumentaram significativamente, nós tivemos avanço. Infelizmente agora, o que a gente viu foi o contrário, a educação ela foi abandonada, a educação ela foi largada, não é? Você viu poucas reformas, construções muito poucas, simplesmente concluíram algumas que nós deixamos, em 3 escolas, e foi feita apenas uma construção nova, uma construção do zero, não é isso? Isso em 4 anos de mandato. Isso é muito pouco para o que se precisa e para o que se pode fazer. E eu acho que o resultado disso é o IDEB que nós vimos, um resultado que saiu agora recentemente, que mostra São Benedito do Rio Preto como a pior educação do estado do Maranhão. Isso é triste e acaba sendo vergonhoso também para São Benedito do Rio Preto. Você está falando de infraestrutura do município, uma reformulação da questão escolar, e aí você colocou no seu plano de governo, que eu estou com ele aqui na mão, a questão das escolas em tempo integral. Atualmente o município tem uma. Você pretende colocar mais escola em tempo integral no município? Onde que seriam essas escolas e por que esse foco voltado para a questão da educação de tempo integral? Bom, a educação de tempo integral, ela é hoje o ponto principal da educação. É você aumentar a participação do aluno, né, o tempo do aluno na escola, fazer realmente de uma forma integral, de uma forma com maior tempo, né? Então, assim, isso tem que avançar. Isso tem que avançar. Isso demanda também infraestrutura. Isso demanda mão de obra, né? E isso precisa avançar em São Benedito. Nós temos, assim, eu não sei bem qual é a modalidade do que se tem hoje. Eu ouvi que a Escola Diamantina, Correto. é escola de tempo integral. Não sei, não chequei isso, se é de tempo integral ou se é contraturno, não é isso? Ela tem uma escola de tempo tem uma integral, diferenciação tem, né? nisso, entre tempo integral, contraturno e tal. Tem uma diferenciação teórica em relação a isso. Mas, assim, isso precisa avançar. E para você ter o aluno mais tempo, 2 turnos na escola, você precisa de mais mão de obra, você precisa de uma infraestrutura realmente que possa fazer com que o aluno passe o dia todo ali. Mas esse é o caminho, esse é o futuro. Candidato, você colocou aqui nesse prédio que eles seriam dotados de quadra poliesportivas, laboratórios, espaços para criatividades culturais, biblioteca, auditórios, cozinha, refeitório, coisas dessa natureza. O que a gente pode ver que seria uma espécie de reconstrução do modelo de escola que tem atualmente, porque a escola que tem atualmente em São Benedito em tempo integral, ela não dispõe dessa estrutura, inclusive não tem quadra, não tem nada disso. Assim, por que eu perguntei para o senhor lá no começo se você pretenderia implantar quantas dessas, porque isso vai demandar um custo financeiro. E aí, quando você fala de quadras poliesportivas, laboratório, que tipo de laboratório você estaria falando que seria implantado nessas escolas? Deixa eu te falar, voltando no contexto geral, toda essa infraestrutura, para você ter uma escola de tempo integral, digamos assim, no modelo ideal, precisa de tudo isso. Mas para você começar, você não precisa ter. Você vai começando e você vai implantando. Como é que você faz isso? Demanda recurso? Demanda, mas você consegue também em parceria com o governo federal. Esse é o caminho. A parceria com o governo federal na construção de quadras, na implantação de laboratórios, laboratório de informática, laboratório de física, laboratório de química, enfim, todo um conjunto de estrutura que, em parceria com o governo federal, você consegue implantar. O que precisa ser feito? A parceria. Nós temos aí, e o fato de nós estarmos dentro da nossa linha, que é a linha do Partido dos Trabalhadores, em contato com o governo federal, que também é gerido pelo Partido dos Trabalhadores junto com o presidente Lula, eu tenho certeza que isso vai facilitar muito para a gente, né? Isso aí vai facilitar muito para que a gente possa ter um acesso maior ao governo federal e buscar a implantação disso tudo. Claro que isso vai ser de forma progressiva. Você vai colocar você vai implantar e isso vai evoluindo. Qual é um dos nossos objetivos aqui? Seria, inclusive, a escola de 12 salas do bairro Miguel Fernandes. Ela é uma escola de 12 salas, uma escola grande, que você tem possibilidade ali de avançar para uma escola de tempo integral, né? Em relação ao Diamantina que você falou, eu não sei ao certo aqui de cabeça, mas nós temos a informação, isso está no sistema, que a escola recebeu
350 mil, em média 350 mil do governo federal para fazer a adaptação para a escola de tempo integral. Não é para resolver tudo, mas para fazer, para iniciar a adaptação como escola de tempo integral. Então, não sei como foi a aplicação desse recurso, se foi feito, mas existe sim essa parceria. Nós tivemos no passado, inclusive aqui em São Luís do Rio Preto, várias escolas participaram desse programa, que foi um kit de rádios escolares que vieram para as escolas. Também vieram naquele período equipamentos para uma banda nas escolas. E isso não funcionou. Por que que não funcionou? O que que precisa ser feito para que esses recursos, para que esses investimentos feitos na educação de fato dê resultado? Bom, isso aí também, isso aí confirma o que eu venho te falando, o que eu te falei agora há pouco. Isso aí foram materiais que foram conseguidos em parceria com o governo federal, né? Através do PAR, que é o sistema que você cadastra as demandas do município, a demanda das escolas, e o governo federal faz o financiamento, não é? Então, assim, isso requer continuidade. Nós deixamos essas escolas equipadas com isso, com as rádios escolares, com os equipamentos. Eu não sei como é que está a questão desses equipamentos, das bandas de música das escolas, mas eu recordo bem, inclusive, que nós tivemos um desfile, desfile de 7 de setembro, não lembro o ano, mas que as escolas saíram, inclusive, desfilando com seus equipamentos, com suas próprias bandas, né? Dentro daquele material que foi doado, né? Então, assim, funcionou. Agora, isso requer continuidade. Deixando um pouco aqui a questão da educação, outro assunto que é de extrema importância é a saúde. Você colocou no seu plano de governo regulação em saúde do município para acabar com filas, reduzir e eliminar estoques de filas de procedimentos e consultas e internações, possibilitando a diminuição de até 80% nos custos totais. Como que seria feita essa regulação no município para acabar, ou pelo menos minimizar essa questão dessas filas e chegar a essa redução desses custos? Assim, essa questão de fila, na verdade, foi inventada agora. Nós não tínhamos isso. Hoje a gente vê filas, por exemplo, no centro de especialidade para marcar consulta especializada. Isso é simplesmente gerencial. Isso é falta de organização. Não é outra coisa. Isso não existia. Nós tínhamos as especialidades e não existia isso. Ontem eu estive conversando com uma pessoa onde ela me disse que consultava com cardiologista sempre, nunca teve problema para fazer o acompanhamento, e agora, infelizmente, ela abandonou o tratamento, porque ela não consegue marcar a consulta de retorno. Então, isso é o que? Isso é organização. Né? Falta isso, falta organização. Porque as vagas, eu imagino que sejam as mesmas, o profissional é o mesmo, só mudou a gestão. Então, o que falta é organização e isso ser ampliado. Quando você amplia o serviço, você tem mais vagas e isso diminui as filas. Mas isso, a principal coisa aí, não é nem recurso, é simplesmente gestão, é simplesmente organização. A questão de saúde ela abrange uma outra coisa dentro do município que eu não poderia deixar de falar aqui, a questão do trânsito, que hoje, cada vez, ele vai ficando mais intenso dentro da cidade de São Luís do Rio Preto. E que a gente tem aí uma desorganização, eu vou chamar assim, inclusive com pessoas em idade inadequada para estar no moto da cidade, que acaba aumentando o risco de acidente a essas pessoas. Como o senhor pretende trabalhar essa questão? Bom, trânsito, na verdade, é educação. Educação no trânsito. Quando você fala... mas assim, isso aí está até previsto lá no Código de Trânsito, na Constituição Federal, que deveria ser um trabalho de escola. Mas isso na prática não acontece. É justamente por isso que eu estou lhe perguntando o que você pretende fazer nessa área. Porque no documento, na lei existe, mas na prática não funciona. Pronto, a resposta é essa, colocar em prática. Não existe, a gente não pode correr disso. Mas de que forma deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala em trânsito para aqui na nossa realidade, as pessoas até correm, candidato, tudo, porque quando você fala trânsito, o povo já pensa que é prender moto, cobrar documento, cobrar IPVA em dia, e todo mundo já se assusta. Inclusive, isso é utilizado politicamente. Vão prender moto do pessoal da zona rural, vão cobrar que tenha carteira de habilitação. Não é isso, é educação no trânsito. Não estou falando na escola, educação no trânsito. É você realmente
trabalhar a educação nisso. Você vai, isso aqui não é permitido, mas você não vai chegar lá e prender a moto de fulano por causa disso. Você vai tentar educar primeiro. Nós temos aí um departamento municipal de trânsito que foi criado aí num projeto de lei antigo, eu acho que foi até, não sei se foi no meu tempo, ele foi criado ou foi regulamentado. Mas assim, quando você fala em funcionar um departamento de trânsito, as pessoas já ficam com medo, achando que é para multar, para tomar moto, e não é para educar. Você precisa primeiro educar. Você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você tem que educar primeiro. Você pretenderia, nesse caso, criar guardas de trânsito? Importante, mas com qual objetivo? De educar. Você viu nos nossos mandatos anteriores, nós fizemos isso. Nós trabalhamos isso e usamos capacete. Capacete. Capacete é uma coisa fundamental. Entendeu? Mas você não precisa, o fulano não está usando capacete, você vai lá e prende a moto dele. Não é isso. Mas você lembra, você educa. Nós fizemos nosso mandato e nós educamos. O povo de São Benedito do Rio Preto, durante aí do meio do nosso mandato para frente, todo mundo andava de capacete e não tinha problema nenhum. E hoje está solto, e o que acontece? Se você tem um acidente, o risco de você ter um traumatismo craniano sem capacete, o risco de morte ou de invalidez é muito grande. E aí? Nós diminuímos a praticamente zero, durante alguns anos, o número de pessoas que tiveram morte em acidente de trânsito. Mas por quê? Porque a gente tentava educar. A gente cobrava sem querer prender, sem querer fazer essas outras coisas. Mas educar, a palavra inicial é educar. Você pode passar 2, 3 anos, 4 anos, educando. Quando isso entrar na rotina do povo, tranquilo, não tem mais dor de cabeça. Candidato, ainda falando da saúde, você colocou aqui no seu plano de governo a implantação de cozinhas comunitárias em parceria com as unidades básicas de saúde, as UBS. Você poderia detalhar melhor como que funcionariam essas cozinhas junto às UBS? Na verdade, assim, isso é uma forma demonstrativa, né? É a aliança da saúde com a alimentação. Então, o que é o objetivo disso? É você pegar a nutricionista que faz parte da saúde e ali dentro da preparação dos alimentos, daquilo que pode ter realmente na comunidade, você identificar e você passar para as pessoas a melhor forma daquele preparo de alimentação. Porque a gente sabe que a alimentação é saúde, né? A forma como você prepara a alimentação influencia muito, por exemplo, na alimentação do hipertenso, na alimentação do diabético, na alimentação do paciente que faz hemodiálise. Então, enfim, são recomendações básicas. Mas seriam instalado cozinhas dentro das UBS ou como funcionaria? É isso que eu estou querendo entender. Eu acredito que o eleitor também pode ter seria um modelo. Na verdade, o nome cozinha é porque para remeter à questão do alimento, por exemplo. Né? A cozinha, o dia a dia da dona de casa, da pessoa que prepara a alimentação, e nós teríamos uma pessoa ali demonstrando, fazendo, digamos assim, cursos, né? E mostrando como é que se prepararia uma alimentação mais saudável, reafirmando sempre com aquilo que se tem no dia a dia. Seria mais ou menos isso. E você colocou também aqui a criação de um polo para curativos especializados com equipamentos adequados, a implantação do POP curativo, procedimentos operacional padrão. Como que funcionaria esse POP e onde funcionaria? Bom, isso, Porto, isso vem inclusive da nossa prática nos atendimentos médicos, tudo que a gente viu, principalmente pessoas que têm diabéticos, que têm lesão em decorrência da diabetes, ou o pé diabético, falado principalmente, né, que não é só no pé, pode ser em qualquer outra área, mas principalmente no pé. E essas pessoas elas têm dificuldade de cicatrização, têm dificuldade da resolução da ferida. E grande parte disso é decorrente da falta de um curativo mais especializado, de um curativo que se utiliza de materiais mais especializados e principalmente de um acompanhamento. Então, o que acontece? As pessoas ficam com aquela lesão durante muito mais tempo do que poderia ter sido resolvido antes se tivesse um atendimento mais especializado. Qual seria o objetivo? Implantar um polo, que poderia ser no centro de especialidade ou no próprio hospital, e esse polo ele faria uma avaliação inicial do paciente por um enfermeiro especialista em curativo, certo? E a partir daí
depois dessa avaliação inicial, o acompanhamento seria feito na UBS. Você destinaria aqui o material, o quantitativo de material para determinado dia, 15 dias, 20 dias, não sei, isso aí vai ter que ser, isso é visto de acordo com a situação de cada ferida, de cada paciente, e o curativo seria feito nas UBS, No caso das acompanhado pelas UBS. No caso, as UBS passariam a fazer esse trabalho curativo, que atualmente não fazem. Exatamente. Mas veja bem, curativo especializado. Prosseguimento de curativo especializado. Não é qualquer curativo. Entendi. É o curativo, principalmente do paciente que tem uma sequela de um pé diabético, alguma coisa desse tipo. Tá certo? É desse tipo de ferida que nós estamos falando. É aquele paciente acamado, que tem uma ferida, que tem uma lesão de difícil cicatrização e que ele precisa de um curativo mais especializado. Nós estamos falando desse paciente. Candidato, eu quero que a gente fale de uma coisa que é muito importante, que vem esquecida há muito tempo aqui em São Benedito do Rio Preto. É a questão da agricultura. Nós temos hoje a implantação do agronegócio em São Benedito do Rio Preto, que vem inclusive gerando alguns conflitos com a questão do pequeno agricultor. E assim, o município ele não tem um programa voltado para assistir esse pequeno agricultor, porque eu acredito que existe o espaço para o negócio se desenvolver, sem ter que mexer com o agricultor que vive lá da agricultura de subsistência. Qual o seu projeto para assistir, para apoiar, para fazer com que a agricultura familiar em São Benedito do Rio Preto, de fato, passe a existir, a dar resultado? Pô, assim, quando falei em agricultura, e eu já tive algumas reuniões, inclusive, com a parte ligada à agricultura, sindicato rural, algumas presidentes de associações, tudo, a gente disse que a agricultura é o caminho. E não é de hoje, não, ela é o caminho já de alguns dias, né? E assim, eu digo muito assim, ninguém faz um governo perfeito. E aqui eu boto também, eu faço aqui minha meia-culpa, né? A agricultura é o caminho. Aí tu vai dizer, mas tu passaste 8 anos e eu reconheço meu erro. E era o que eu ia falar mesmo. Eu reconheço. Durante os seus 8 anos não houve nenhuma ação que... Na verdade, nos últimos 70 e poucos anos, que tem o nosso município. Mas eu quero falar da sua administração. Mas assim, e eu reconheço o erro em reuniões com sindicatos, com presidentes de associações, eu disse isso. O básico do básico é a agricultura familiar. Nós não vamos nem falar em campo agrícola. Agricultura familiar, agricultura do quintal mesmo, né? Que a pessoa possa produzir alguma coisa ali para que ela tenha o do seu dia a dia. Você tem, aliás, a primeira coisa é convencer o povo, é convencer o agricultor de que isso vai funcionar agora. Porque não é fácil, já foram muitas conversas a respeito de agricultura e nada saiu do papel. Então a primeira coisa é convencer o agricultor de que isso vai sair, de que isso vai avançar realmente, porque precisa. E aí você vê, existem diversas formas de financiamento do governo federal, não é? E você tem que começar, você tem que mostrar, você tem que fazer um modelo para que isso possa servir de exemplos para os outros e isso possa seguir. Nós precisamos trabalhar isso, né? E que aquilo fique de forma independente, porque pode mudar o governo, mas aquilo ali que foi implantado, ele ficou. Aquilo ali, ele já tem uma independência financeira de que ninguém atrapalha mais. Se o município deixar de fazer, mas o que foi implantado está mantido. Não é? Isso que tem que ser feito. Ter uma continuidade. Ter uma continuidade independente do governo. Muito bem. Candidato, você chegou a falar agora há pouco na questão da segurança do município. E é um assunto que está aqui no seu plano de governo. Você colocou aqui como uma das metas o aumento de 50% do efetivo da Guarda Municipal. Eu quero lhe perguntar o seguinte. A partir desse princípio, claro que a gente tem outras lacunas, mas vai ter concurso em São Benedito do Rio Preto caso você venha se eleger? Exatamente. Quando a gente fala aumentar o efetivo da Guarda Municipal, não é um contrato, é através de concurso público. Nós precisamos, a Guarda Municipal, ela realiza um trabalho muito bom aqui na nossa cidade, quando a gente fala de segurança, não é? Em parceria com a Polícia Militar, enfim, a gente precisa reforçar a questão da segurança patrimonial como a segurança pública. E o aumento do efetivo da Guarda Municipal, ele é importantíssimo. A nossa Guarda Municipal está com efetivo aí de anos atrás. E isso precisa ser reforçado. Nós precisamos ter mais guardas municipais para aumentar a mão de obra, né?
E aí também, quando a gente falou de trânsito ali há pouco, a questão do trânsito educativo é importante, guarda municipal voltado para o trânsito, para a educação de trânsito também. De forma que a gente fez aí, e a gente imagina que tenha que ter um aumento pelo menos de 50% no efetivo da Guarda Municipal. E, claro, com a realização de concurso público. Precisamos realizar concurso público. Nós estamos aí há 4 anos, a gente vê a demanda de pessoas a demanda a necessidade que se tem de mão de obra, e a gente precisa efetivar concurso público também. Você colocou aqui um plano bem ambicioso com relação ao meio ambiente, a criação de um aterro sanitário, que, aliás, isso é meta do governo federal, né? Desde 2013, se não me foge a memória aí, que os municípios passassem a ter, até 2016, se não me foge a memória, a questão dos aterros sanitários. Você colocou aqui no seu plano de governo a criação de um aterro sanitário, onde hoje funciona o atual lixão. O candidato ao município dispõe de recursos para fazer um aterro sanitário? Com certeza não. E aí é o que se fala, parceria. Candidato, saindo um pouco aqui do plano de governo, um assunto que ele tem um reflexo muito positivo dentro do município, inclusive fui questionado sobre isso, é a questão do pagamento do funcionalismo público em dias, né? O atual governo ele tem mantido essa política, pagando correligiosamente, inclusive os funcionários contratados. E o senhor pretende, em vários momentos, né, eu quero até frisar que em vários momentos ele chegou a antecipar o pagamento dos servidores, de acordo com as datas, momentos comemorativos que tinham. O senhor pretende manter essa política de um pagamento religiosamente em dias do funcionário do município? Com certeza, pô. Isso aí é uma condição fundamental. E se você prestar atenção, quem implantou isso foi a nossa gestão. Nossa gestão foi que fez, por exemplo, o primeiro calendário de pagamento do servidor. Não é? A gente se reunia ali todo início de ano com os servidores municipais para apresentar um calendário de pagamento. Não é? Quem efetivou o salário que os nossos funcionários têm hoje, principalmente os funcionários da educação, fomos nós. Foi a gestão que nós fizemos de 2013 a 2020, que garantiu muitos direitos que tinham apenas na lei e foram implantados efetivamente no salário dos funcionários, foi a nossa gestão. E uma das coisas foi isso: salários em dias, calendário de pagamento. Dificuldades, não resta dúvida que você tem aqui e ali, principalmente naquele tempo. Você via aqui, como eu já citei em outras oportunidades, nós tínhamos um Fundeb de 28 milhões. Hoje você tem um Fundeb de 60 milhões. E aí? O mesmo número de funcionários. Então, hoje é muito mais fácil, hoje e no ano que vem, é muito mais fácil pagar funcionários em dias. Não teve um concurso público, não teve um aumento de salário que não seja aquilo que o governo federal encaminha, o aumento, o reajuste anual do governo federal. Não teve um aumento no efetivo, no quantitativo de pessoas através do concurso, como eu disse aqui. Não teve um direito novo que foi implantado. Então, assim, é muito tranquilo hoje e no ano que vem você manter salários em dias, porque o recurso está aí. O recurso aumentou, praticamente dobrou, ou mais do que dobrou. Outro questionamento que me foi feito, candidato, foi a respeito da questão da implantação da insalubridade no município. O atual governo ele chegou a elevar, por exemplo, os coveiros para 40%, que é o teto, e implantou a insalubridade para todos os funcionários da área hospitalar e até os postos de saúde também passam a ganhar esse direito à insalubridade. O senhor pretende rever essa política salarial ou o senhor pretende mantê-la assim como já vem acontecendo? Bom, primeiro que isso é conquista, né? Isso é a negociação de classe que existe, né? Sindicato, funcionários, independentes. Isso primeiro que isso não pode nem ser mudado. O nosso objetivo é sempre melhorar. Porque assim, nós fizemos muita coisa e a atual gestão deu continuidade e avançou em algumas coisas. O nosso objetivo é avançar ainda mais. Até porque a capacidade financeira do município hoje é muito maior do que antes. Certo? Então, assim, é avançar as conquistas. Independente do grau de satisfação ou de aprovação de qualquer gestão que seja, inclusive da atual, toda gestão tem sua contribuição. Algumas contribuem mais, outras contribuem menos. Na minha concepção, essa contribuiu muito menos do que poderia, mas tem a sua contribuição. Então, o que precisa é avançar. Quanto mais direitos você conceder dentro daquilo que está na lei, isso é importante, isso avança. E são direitos que não podem ser mexidos, eles podem ser melhorados.
E aí entra mais uma vez a questão dos professores. Eu lembro bem que no começo do ano fizeram aí uma reorganização, inclusive o secretário, que tinha sido anteriormente presidente do sindicato, nós implantamos alguns direitos, gratificação de sala de aula, alguns anuênio, algumas outras coisas, não sei bem qual foi, mas eles fizeram uma revisão e disseram que eu estava pagando a mais e diminuindo o salário de alguns professores, que eu não entendi como foi isso. E não sei por que foi feito isso. Mas aconteceu. Então, assim, os direitos eles têm que ser somados, eles têm que avançar. Dentro daquilo que está na lei, eles têm que evoluir e não ser retirados. Candidato, eu não sei se eu contribuo com o que eu vou dizer, mas eu conversei com o secretário de Educação no início desse governo a respeito justamente dessa questão de redução de salário que houve. O que ele me falou? Que algumas pessoas, colocar aqui um número aleatório, né, como exemplo, existiam servidores que tinham 10 anos de trabalho, então ele deveria receber 10% de anuênio, 1% a cada ano, e tinha pessoas que recebiam 15, recebiam 18, ele pegou e corrigiu isso. Outra coisa que ele me falou foi a questão de professores. Professores que não estavam em sala de aula recebiam a gratificação de sala de aula, né, o incentivo de sala de aula, que é uma gratificação que o município paga para professores. Ou até quem exercia cargo de direção. O professor tinha virado diretor da escola, é claro que ele passa a ter a remuneração do cargo de direção, mas continuava recebendo a gratificação e ele tirou. E aí ele falou para mim, não me deram espaço de ir à rádio, ainda pedi, não permitiram em lugar nenhum para me explicar, mas eu cheguei a falar para as pessoas, se tiver alguém que perdeu R$ 1 que era direito seu, pode trazer que a gente devolve, né, que devolve. Então foi isso que ele me falou, não sei se isso passa por verdade ou não. Tá, mas assim, outra coisa que eu queria falar, só para a gente encerrar, eu acompanhei o seu discurso na passeata de abertura da sua campanha, você falou ali por quase 20 minutos, 19,44 segundos, e você não chegou a citar uma proposta para sua nova gestão. Por quê? Bom, primeiro porque ali era um momento, né, de uma informação muito importante, que a gente estava, naquele momento ali, a gente estava encerrando uma caminhada e a gente tinha acabado de receber a notícia, né, do deferimento da nossa candidatura, tinha acontecido ali há menos de 2 horas, né? Então ali foi e aí a gente é sabedor disso, que nós passamos aí há mais de 1 ano e meio, não sendo candidato pela boca dos outros, né? Isso. E naquele momento ali, a justiça realmente confirmou a nossa candidatura e era uma notícia aguardada tanto por nós como por nossos companheiros políticos, nossos eleitores, nossos amigos. Então, assim, foi um momento realmente de um desabafo em cima, basicamente, desse assunto, né? E eu acho que o espaço adequado era aquele ali, no calor dos nossos amigos, no calor do nosso povo, e foi feito nesse sentido. Candidato, chegamos ao tempo final. Vou aqui deixar 2 minutos para você fazer suas considerações finais, falar para o eleitor que está acompanhando, principalmente aqui em São Miguel do Rio Preto, o eleitor que não está em São Miguel do Rio Preto, mas que vota em São Miguel do Rio Preto, acompanha o trabalho da gente. Você tem exatos 2 minutos, vou deixar na tela, vou repetir para você que acompanha o trabalho da gente. A gente não tem a tecnologia de jogar o cronômetro na tela para ter ali. A gente usa aqui um celular para nos ajudar o controle do tempo. Fique à vontade para falar com o seu eleitor. Bom, Porto, eu queria aproveitar exatamente para agradecer mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui, segunda oportunidade, dizer para vocês que, inclusive, nas nossas redes sociais nós tivemos a oportunidade aqui de falar um pouquinho, alguns tópicos que você considerou importantes do nosso plano de governo. É claro que tem muito mais coisa a ser discutida, a ser implantada, e a gente tendo a oportunidade, realmente nós vamos trabalhar incansavelmente para fazer o máximo possível do que a gente tem planejado, né? Às vezes você não executa 100%, mas você briga para executar o máximo possível do que está ali no nosso plano de governo. Nas nossas redes sociais nós temos também algumas temáticas sendo tratadas das diversas áreas que nós pontuamos no nosso plano de governo. E assim, agradecer a oportunidade, nós estamos chegando aí na reta final da eleição, a próxima semana, no próximo domingo já é o dia da eleição. Nós tivemos aí quase 35 dias, 38 dias de campanha, uma campanha muito intensa, uma campanha muito boa, visitando casa a casa, conhecendo também, conversando, sentindo o calor do povo, sentindo aquilo que os nossos munícipes, os nossos habitantes da nossa São Miguel do Rio Preto estão com
cobram da gente, cobram de uma administração pública aquilo que eles querem, os anseios da nossa população, e eu tenho certeza que nós vamos, se a gente tiver a oportunidade permitida por Deus e pelo povo de São Rio Preto, nós vamos trabalhar incansavelmente para construir uma cidade melhor. Então, assim, eu acho que um debate teria sido uma coisa mais ideal, porque cada um poderia colocar suas ideias e teria o contraponto ali imediato, a discussão ali imediata para né, para um cenário melhor. Mas a entrevista foi muito boa, a gente consegue expor alguma coisa e eu só queria agradecer a todos por essa oportunidade e Deus vai nos abençoar e no dia 6 nós teremos um resultado positivo. Candidato, seu tempo acabou, muito obrigado. Eu, aproveitando aqui o gancho, a questão do debate, a gente tinha muito interesse, mas não conseguimos a parceria necessária. Era junto do Simfest, não deu certo. Outra coisa que as pessoas continuam me perguntando é a respeito da entrevista com o candidato à reeleição, Wallace Rocha. Gente, mais uma vez, o Wallace não vai participar da entrevista, ele não aceitou, nem ele, nem o candidato Neto Matias. Então, a gente vai trabalhando por aqui, agradecendo a paciência, o carinho de vocês, a audiência que vocês têm. No dia 30, agora, a gente tem a última entrevista dessa série com o candidato Assis, para levar informação e debater também os planos, os projetos de governo que cada candidato tem para São Luís do Rio Preto. Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente vai se encontrando por aqui.